Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse sábado, você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito aí sobre a situação envolvendo o jogo de hoje. Ah, mas de quem? Fortaleza e Cruzeiro, válido aí pela 30ª rodada, o jogo atrasado aí do Cruzeiro 1-2, né? Porque dia 22 a equipe mineira enfrenta o Vasco no Mineirão, sem torcida, né? O jogo também atrasado. Mas hoje o torcedor vascaíno ligado, né? Arena Castelão, 18h30 da noite. Fortaleza e Cruzeiro, vamos falar muito sobre o jogo, muito sobre o impacto dessa partida na tabela de classificações e muito mais. Lembrando que o Cruzeiro tem 37 pontos, está atrás do Vasco e dentro da zona do rebaixamento. E o Fortaleza tem 43 pontos, está a 3 pontinhos apenas dos gigantes da colina na tabela de classificações. Ah, mas se o Cruzeiro vencer, o que acontece com o Vasco? A gente vai trazer para vocês toda essa informação nesse vídeo. Vamos falar também sobre o diretor comercial, né? O Caetano Marcelino, que foi demitido aí da Vasco SAF, né? Vamos falar muito o que está repercutindo sobre essa questão aí dessa demissão. Vamos falar também sobre o diretor técnico desaparecido, Abel Braga, né? Em caso de eleições, a vitória ali de um candidato no Internacional, ele pode estar dando adeus ao gigante da colina. E, claro, comentar aqui um resumão, né, da série A Mão do Eurico, que eu finalizei ontem à noite. Toda essa série que traz, né, a vida não só do Eurico, mas também de todos os bastidores que aconteceram nos grandes títulos do Vasco e muito mais. Então, uma série muito rica em informações. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. É a base aqui do nosso trabalho. Começando a falar aí sobre Fortaleza e Cruzeiro, logo mais, às 18h30, Arena Castelão, Fortaleza jogando em casa, em busca aí de se reencontrar com a vitória, depois que o Fortaleza perdeu o título, né, para a LDU na Copa Sul-Americana, desandou total psicológico da equipe cearense. Muitos jogos aí abaixo do nível esperado pelo torcedor do Fortaleza e hoje recebe o Cruzeiro, o primeiro ali da zona do rebaixamento, né? O Fortaleza que está na 12ª colocação com 43 pontos e o Cruzeiro na 17ª colocação com 37 pontos. Em caso de vitória do Fortaleza, o clube cearense chega a 45 pontos, afasta completamente aí o medo, né? O pavor de tentar aí, quem sabe, lutar até o final para não cair. Então Fortaleza vai se desdobrando aí com um número mágico de 46 pontos e afunda ainda mais o Cruzeiro. Lembrando que esse jogo é válido pela 30ª rodada, um jogo atrasado. O Cruzeiro tem 2 jogos atrasados. Um outro é, inclusive, com o Vasco no dia 22 no Mineirão, próximo confronto do Vasco, também um jogo de rodadas passadas, e a gente vai estar fazendo toda a cobertura dessa partida. Mas hoje, ligadaço, às 18h30 da noite. Caso o Cruzeiro vença, o Vasco não volta para a zona da degola, porque o gigante da colina está na 15ª colocação com 40 pontos. Abaixo tem o Bahia com 38 e dentro da zona do rebaixamento o primeiro é o Cruzeiro com 37. O Cruzeiro empurra o Bahia para a zona da degola com 38 pontos. Mas a gente sabe, né, que o melhor resultado possível para esse jogo é a vitória da equipe cearense, é a vitória do Fortaleza de Vojvoda, né? Vamos torcer muito para que isso aconteça. Lembrando que a torcida do Cruzeiro está impedida de ir em jogos em casa e fora de casa. E com isso, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão também sem a sua torcida, né? Vamos ver aí como que vai se portar a equipe do Cruzeiro sem o apoio da torcida até o final desse campeonato. E também o mesmo aconteceu com o Coritiba, julgados pelo STJD. Então, de olho hoje na partida contra o Fortaleza, o Cruzeiro
desesperado tentando sair da zona do rebaixamento, e o Fortaleza a fim de ganhar em casa e afastar de vez aí o fantasma do rebaixamento. Ponto. Vamos falar agora sobre coisas que estão acontecendo dentro do Vasco, né? A gente foi pego ontem de surpresa, né, com a demissão do diretor comercial Caetano Marcelino, e agora começa, né, as apurações, o porquê que isso aconteceu. Mas vou colocar aqui um ponto, tá? O diretor comercial, ele foi indicado, ele foi inserido na Vasco SAF pelo Luiz Melo, então já tinha uma certa rejeição de muitos dentro do clube, né? A gente vê aí essa demissão com algumas causas. Jornalistas estão trazendo algumas informações, a gente confessa que estamos apurando aí qual é a real. Uns falam que é porque o Marcelino ele utilizava as instalações do Vasco para fazer os seus treinos pessoais, como academia e outras situações aí dentro das instalações do clube, e teve aí um desgaste com o Paulo Brax dentro dessa questão. Outros falam que ele utilizou, né, de uma viagem para a Europa a trabalho para ir num casamento e acabou aí sendo demitido por conta dessa questão, né? A gente confessa, vamos apurar certinho para trazer para vocês a informação correta. Enquanto isso, muita coisa, né, vem à tona dentro dessa demissão. E falando sobre demissão de diretor comercial, vou pular agora para outro diretor, tá? Para o diretor técnico, Abel Braga, um dos responsáveis por ter inserido, né, o trabalho do Maurício Barbieri, que não deu certo, uns que insistiu junto ao Paulo Brax no trabalho do Barbieri, que acabou, né, de colocar o Vasco nessa zona do desconforto no Campeonato Brasileiro. O Vasco paga isso muito caro até hoje, e depois de uma situação médica, ele simplesmente se afastou e não vem mais fazendo o seu trabalho, né? Abel Braga desaparecido do Vasco aí, né? Não aparece para mais nada, não tá nenhum noticiário, não tá ali dando o seu suporte, tá aí de licença, e pode sair do Gigante da Colina em caso de vitória do Roberto Melo. Exatamente, vai ter eleições no Internacional. Roberto Melo é um dos candidatos para ser presidente no próximo triênio da equipe gaúcha, e caso vença, tem grandes chances de Abel Braga ir para o Internacional de Porto Alegre no ano de 2024. Eu acho que essa é uma notícia que todo torcedor vascaíno está pouco se lixando para onde o Abel Braga vai. O importante é ele sair o quanto antes do Vasco por conta do seu desserviço. E um absurdo o que o Abel Braga vem fazendo dentro da instituição, uma falta de respeito, não se justifica, não acontece nada e fica por isso mesmo, né? É um dos pontos que eu venho trazendo para vocês, que eu me revolto dentro desse desserviço e sem nenhuma situação, nenhuma posição profissional, ninguém nem sequer cogita em falar algo do tipo, e a gente observa uma falta de representatividade absurda, tá? Dentro dessa questão do Abel, eu tenho que responsabilizar o Paulo Brax, né, que tem hoje a caneta na mão do futebol, é o diretor executivo, e não tem a capacidade de se pronunciar oficialmente sobre esses funcionários fantasma, né? A gente vê aí a demissão do Luiz Melo com a inserção do Lúcio Barbosa, que parece ser, infelizmente, mais um da mesma laia. Não tem representatividade nenhuma, não aparece em momentos difíceis, e claramente a gente observa quem absorve e amortece todas essas questões dentro do Vasco, com resultados fora e dentro de campo, é o técnico Ramon Dias, que deve estar por aqui de trabalho junto com o Emiliano Dias, não só no comando da equipe e transformando, né, esse ano, mas também nos bastidores, porque ninguém aparece, o Vasco está completamente abandonado, e a gente sabe muito bem do que eu estou falando, né? Uma falta de representatividade absurda dentro das federações, principalmente da CBF, e entre outros assuntos que normalmente um dirigente sentaria e falaria com rigor, né? Falaria aí com uma marca forte, que é o Vasco, com muito posicionamento nacional, um posicionamento muito forte dentro dessas polêmicas que vem acontecendo
em relação ao Vasco, né? Impressionante a falta de representatividade. E dentro dessa questão de falta de representatividade, eu queria, na verdade, anunciar que acabei de assistir a série A Mão do Eurico no Globoplay e confesso, falta de representatividade não existia. O Eurico sempre foi um cara que representava e lutava pelo Vasco em todas as instâncias. Teve o seu momento vitorioso, até o mais vitorioso de todos os tempos, se a gente for falar sobre um dirigente, né? E teve os seus momentos também precários, principalmente após os anos 2000, uma briga ali com a Globo, onde a Globo fechou os cofres, né, para o Vasco. O Vasco tinha adiantado aí os valores de cotas até 2004 e ficou ali dos anos de 2001 sem grana até o ano de 2004, aí dando vários e vários problemas financeiros que no decorrer também da vida do dirigente ali como presidente do Vasco aconteceram várias atrocidades depois do ano 2000, né? Mas antes, indiscutível, né? O Eurico ganhou tudo aquilo que a gente comemora, que tem momento de orgulho, o Eurico estava ali e participou diretamente. Confesso, não gosto da figura Eurico dentro, né, do mundo contemporâneo, do hoje, mas assistam A Mão do Eurico. Vai ter muita informação legal sobre bastidores, sobre a vida do Eurico, sobre a vida de outros jogadores. Conta toda a história da volta do Roberto Dinamite, que tinha sido anunciado pelo Flamengo. Ele já tinha falado a um jornal que ia fazer a torcida do Flamengo feliz. O Eurico deu um jeito lá e atravessou a negociação. O mesmo aconteceu quando o Eurico Miranda era o diretor de futebol da CBF e atravessou ali, tirou o Bebeto do Flamengo. Então tem muita coisa legal ali para a gente acolher, né, se atualizar e, quem sabe, tirar a nossa opinião sobre o assunto. Então corre lá, independente se você gosta ou não do Eurico, eu recomendo você assistir, até porque a gente tem a nossa opinião e todos nós respeitaremos. Beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta. De olho na telinha hoje, 18h30 no Castelão, Fortaleza e Cruzeiro. Forte abraço, saudações vascaínas.